Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Exercício número 1. Peraí, deixa eu pôr aqui desse lado. Vamos fazer aqui para dar foco. Em uma floresta, as folhas das árvores caem com frequência, formando uma camada espessa no chão, né? Serrapilheira, a gente chama isso daqui, tá? Quando faz aquela camada de folhas no chão, a gente chama isso de serrapilheira, e ela é tão importante, mas tão importante para a natureza, para a floresta, que vocês nem imaginam. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas é muito sujo. Não, ela é importante, mas por que essa camada de folhas é importante? O que ela traz para a natureza de volta? Quais organismos favorecem o apodrecimento dessas folhas? Então, vamos pensar lá na cadeia alimentar. Quem que faz esse apodrecimento? O que favorece? São quem? Ops, sumiu de novo, Jesus, aqui. Aqui, ó, os decompositores. E quem são esses decompositores? São os fungos e bactérias, tá? Então, olha só, quais organismos favorecem o apodrecimento dessas folhas? Olha lá, os decompositores, os fungos e as bactérias. O desenvolvimento das árvores da floresta está relacionado às folhas mortas no chão? Sim, gente, está. Por que ela está relacionada, né? O que essas folhas trazem de bom para as plantas que ali vivem, né? O que tem de importante nessas folhas secas caídas no chão? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham que é? Olha só. As árvores se beneficiam com o quê? Elas se beneficiam da liberação dos nutrientes, né, do solo, que é resultado da decomposição das folhas, tá? Então, as árvores, o desenvolvimento dessa floresta está relacionado com a decomposição dessas folhas. Não é somente das folhas, é qualquer outro resto também, né? De frutos, de galhos. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da floresta. A floresta precisa disso. Quando a gente chega num lugar e começa a tirar aquela camada de folhas, de frutos que estão decompostos, a gente está tirando da natureza toda a ciclagem de nutrientes necessária para que ela consiga sobreviver. Por que o solo da Amazônia é riquíssimo, tem aquelas árvores enormes? Por conta dessa decomposição desses restos de folhas, de frutos. Se a gente for lá e desmatar uma área da Amazônia, o solo vai ficar pobre em questões de semanas. Por quê? Não tem aquela ciclagem de nutrientes, o solo ele é pobre, ele precisa desses nutrientes para se manter, para manter os seres vivos ali crescendo, saudáveis, grandes, como são as árvores lá da nossa floresta. Então, quando há um desmatamento para plantar cana, plantar capim para gado, essas coisas, o solo ele se torna pobre. Muitas culturas acabam não indo para frente desses solos por conta disso. O que mantinha aquele solo fértil, o que mantinha aquele solo rico em nutrientes, era essa queda de folhas, de frutos, iam para as árvores absorviam, davam novos frutos, e assim essa ciclagem, esse ciclo de nutrientes que sem fim, que é graças a isso que é o que nos mantém vivos, tá? Deu para copiar aí, pessoal? Eu tenho que apagar, porque na hora que eu puxo aqui para baixo, ele vem atrás aqui, ele acaba atrapalhando a gente, ok? Então, continuando. 2. Observe a representação dessa cadeia alimentar. Então, antes da gente ver aqui as respostas, vamos ver esse desenho. Então, olha aqui.
A plantinha, sempre a plantinha, tudo que vem da planta, seja folhas, sejam frutos, sejam raízes, sejam galhos, que servam de alimento para outros seres vivos, eles vão ser quem? Os produtores. Eu vou pôr um pezinho aqui de produtor, tá? O primeiro animal, olha só, aqui, que se alimenta do produtor, ó, o primeiro animalzinho aqui, que se alimenta do produtor, eu chamo de consumidor primário. Eu vou representar com C1. Aqui, o segundo animalzinho que veio, se alimentou do C1, do consumidor primário, ele vai ser um consumidor secundário. Outro animal que veio, ó, a flechinha, lembrem-se da flechinha. A flechinha me indica para onde a energia está indo, para onde a comida está indo. Então, ó, a comida aqui foi para a barriga do ratinho, o ratinho foi para a comida da serpente, a serpente foi para a barriga do gavião, tá? Então, quando um animal se alimenta de um consumidor secundário, ele se torna um consumidor terciário, tá? Professora, e se o gavião aqui tivesse se alimentado do ratinho? Porque pode ser que ele se alimente do ratinho. Então, olha só, puxei uma flechinha aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Se o gavião fosse lá e se alimentasse do ratinho diretamente, esse gavião ele se tornaria um consumidor secundário. Olha só, aqui se tornou uma teia alimentar, onde um organismo ocupa diferentes posições no nível de energia da cadeia alimentar. Então, quando eu faço só essa sequência retinha, a gente chama de cadeia alimentar. Agora, quando um organismo ele passa a ocupar diferentes posições, a gente fala que aqui pode ter se tornado o quê? Uma teia alimentar por conta disso, ok? E todos esses animaizinhos aqui, esse ser vivo que é a plantinha, todos eles vão chegar aonde? Num decompositor, tá? No final de tudo isso, ok? Quem são os decompositores? Fungos e bactérias, certo? Os produtores introduzem energia na cadeia alimentar. É o caso de B. Não, B é um animalzinho, é um ratinho. Animais não são produtores. Quem são os produtores? Somente plantas e algas. Tudo que vier de planta, seja galho, fruto, raiz, tá? Tudo aquilo que vier de uma planta é o produtor, certo? Então, olha lá, quem que é o caso produtor aqui? É A. Então, essa alternativa está errada, você não vai assinalar ela. B. B e C são consumidores, mas a quantidade de energia que C adquire ao se alimentar de B é menor do que a que B quando se alimentou de A. Vamos entender. Nessa cadeia alimentar, as energias passadas de um ser vivo para o outro vão diminuindo. Por isso, a necessidade de se alimentar mais, tá? Então, o ratinho ele já vai ficar muito bem alimentado consumindo os produtores, porque ele tem bastante energia que os produtores, certo? As serpentes vão precisar se alimentar de mais ratinhos para poder suprir as suas energias. Os gaviões vão precisar de se alimentar de mais energias, de mais serpentes para poder ter a sua energia necessária. Por quê? Conforme vai se alimentando, passando de cadeia alimentar, de organismo para organismo, a energia diminui. Mas por que a energia diminui? Porque aquele ser vivo, ele tem que se manter vivo, ele tem que respirar, ele tem que manter as funções vitais dele. Então, o alimento que ele comeu já vai ser utilizado para ele se manter vivo, né? Então, a quantidade de calorias, de energia que o próximo animal, força alimentar dele, vai obter, vai ser bem menor. Então, quanto mais consumidores eu tenho na minha cadeia alimentar, né? Consumidor 5, 6, 7, quanto mais alto for o número,
menos energia ele vai estar consumindo e mais quantidade de alimento ele vai precisar, certo? C, D é um consumidor terciário, mas poderia ser consumidor secundário se comesse o B. Ah lá, o que eu falei, ó. Aqui nessa cadeia alimentar, ele é um consumidor terciário. Mas se ele tivesse comido o ratinho diretamente, ele seria um consumidor secundário. Então, marque essa alternativa. E D, se qualquer uma das populações A, B, C ou D diminuir ou aumentar, haverá um desequilíbrio na cadeia. Com certeza vai ocorrer um desfalque muito grande. Vamos entender o porquê. Se a quantidade de ratinhos, por algum motivo, diminuir, o que vai acontecer? A quantidade do alimento, que era a principal fonte de energia do ratinho, vai o quê? Aumentar, não vai ter consumo, então ela vai aumentar. As cobrinhas não vão ter alimentos para ela, que ela se alimenta aqui desse ratinho aqui, ela não vai ter o alimento. O que vai acontecer com ela naquele local? O que vai acontecer com a população de serpentes naquele local? Vai diminuir também, seja por morte delas ou porque elas vão procurar outros locais para poder sobreviver. Se diminui, a quantidade de gaviões também vai diminuir, porque não vai ter alimento para eles. Então, quando há um desequilíbrio, quando há a introdução de algum outro ser vivo que não faz parte daquele local, toda a cadeia alimentar vai ser desestruturada, toda ela vai ser alterada de alguma forma, certo? Vamos apagar aqui para poder passar para frente. Exercício 3. Leia o trecho do livro Primavera Silenciosa, que relata o que ocorreu em uma área rural devido ao uso do DDT, um pesticida utilizado para combater insetos. Desculpa. Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda e tudo começou a mudar. Algum mal-olhado foi atirado àquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinha. As vacas e os carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se viu uma sombra de morte. Os lavradores passavam a falar de muitas doenças em pessoas das suas famílias. Havia ali um estranho silêncio. Os pássaros, por exemplo, para onde que tinham ido? Muita gente falava dessa fuga inquieta. Os postos de alimentação nos quintais estavam desertos. Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem estavam moribundos. Moribundo é doente, tá? Tremiam e não conseguiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. De acordo com o texto, a maioria dos pássaros sumiu na região. Represente e classifique os seres vivos da cadeia alimentar, da qual os pássaros fazem parte, considerando que eles se alimentavam de insetos e que esses insetos se alimentavam de sementes e das folhas da plantação. Então, olha só. Sementes e folhas serão quem? Os produtores, tá? Aqueles que se alimentam primeiro dos produtores, então um pouquinho, ó, produtores, ok. Os insetos que se alimentam dessas sementes e folhas aqui serão os consumidores primários, e os pássaros que se alimentaram desses insetos, os consumidores secundários, ok? O uso do DDT provocou grande desequilíbrio no ecossistema mencionado no trecho do livro. Como o DDT atingiu as cadeias alimentares do ecossistema citado? O que é o DDT? É um veneno, tá? Hoje é proibido. Mas, olha só, ele foi aplicado para controlar os insetos que estavam comendo a plantação daquela lavoura. Mas, como jogou de forma incorreta, não era o adequado para se jogar naquele local, o que aconteceu? Jogou nas plantas, os animais que se alimentavam daqueles insetos que eram para ter morrido, que foram atingidos por o veneno, os passarinhos foram lá e comeram esses insetos que estavam com veneno e acabaram morrendo por conta disso, né?
Olha lá, ó, e se espalhou por meio das cadeias alimentares, pelos animais que se alimentavam na lavoura, inclusive os seres humanos. Por que os seres humanos? Porque eles foram lá e comeram as sementes e as folhas que estavam com esse veneno. Então, quando há aplicação de venenos em lavouras, por isso que tem que ser feita de forma consciente e correta, né? Com quantidade adequada, tem que medir a quantidade, quanto que pode aplicar em determinado local. Então, tudo isso tem que ser estudado, viu, pessoal? Não é passar por aí e jogar veneno para tudo quanto é lado, não. Tem que ver se tem gados perto, né? Se tem animais, se tem nascentes, tudo isso é observado por quem aplica venenos em plantações hoje em dia. Mas antigamente eles não sabiam, vamos jogar e pronto, acabou. Não. Aí desestruturou tudo, certo? E C. Como os elementos fornecidos pelo texto justificam a escolha do título? Como que chama o título? Primavera Silenciosa. Por quê? Os pássaros na primavera cantam alegremente, felizes pelas flores, mas eles morreram, eles sumiram por conta de quem? Por conta do veneno utilizado lá. Eles vazaram. Então, o que aconteceu? A primavera se tornou quietinha, silenciosa, sem o canto e a alegria dos pássaros naquele local. Pessoal, era isso por hoje, certo? Qualquer dúvida, só mandar lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau, então.